Vamos orar pelo diácono Melquisedeque. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela vida do diácono, Senhor, Melquisedeque. Bendito e louvado tu seja, Senhor, por esse teu servo, no qual o Senhor colocou toda a sua afeição. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua unção nesta manhã, Senhor. Ele foi o teu escolhido, Senhor, para trazer a tua palavra, que é viva, que é eficaz para nós nessa manhã. Que ele seja um canal poderoso, Senhor. Que essa palavra caia em nossos corações, Senhor. Que os nossos corações sejam solos fecundos, Senhor. Que a tua palavra possa brotar, Senhor, levando cura, libertação, direção e conversão, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Confiamos também o diácono, Senhor, a Nossa Senhora, a nossa mãe querida. Mãe querida, envolve o diácono com o teu manto nessa hora. Teu manto que é o Espírito Santo de Deus. Que ele seja tomado pelo teu Espírito, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode ir se sentando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pegue a sua Bíblia, Carta de São Paulo aos Efésios, de onde nós extraímos não somente o tema, mas todo o conteúdo destes 3 dias. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Abra aí. Inicialmente, desejo partilhar com vocês uma grande alegria pessoal. Eu tenho os meus pais vivos, com a graça de Deus, mas um deles carece um pouco mais de atenção por causa do Alzheimer e de uma doença crônica. E papai precisa da gente perto, e geralmente a gente sou eu e minha mãe. Mas ontem a gente conseguiu vir juntos. Minha mãe pôde vir participar. Mas em fevereiro de 92 foi quando eu tive o privilégio de participar do primeiro Rio de Água Viva. Minha mãe disse que iria para um retiro de carnaval. Eu tinha um fusquinha bege. E eu falei: mãe, que retiro? É no Maracanãzinho e nós vamos para lá. Eu vou com algumas amigas. E quando eu vi que o negócio era sério, foi quando eu vi os potinhos da Tupperware sendo preparados no dia anterior. Era comida para uns 15. E eu pensei, eu preciso pelo menos levá-la e buscá-la. Peguei o carro e fui com ela, levando 3 atrás. Quando chegamos lá, parecia até a torcida do Vasco chegando no Maracanã. Depois o Marcão briga comigo. Era tanta senhora junto com ela. Eu acho que eu fiquei aquele dia por causa da comida, que era tão cheirosa. Padre Jonas, Eugênio e Luzia conduziam 4 dias de carnaval. Fevereiro de 92. Nos mais lindos sonhos que eu pudesse ter, eu jamais esperaria que passados 30 anos seria do mesmo modo. Eu iria entrar
no rio de água viva, já não mais elas pulando as escadas da arquibancada, mas ela para chegar aqui precisando do meu braço aberto e ela segurando para em mais um rio de água viva, mãe e filho exaltarem o nome de Jesus. Ontem foi um dia muito significativo para mim. Há 30 anos ela me trouxe. 30 anos passados, fui eu quem trouxe ela. Eu acredito nos frutos desse retiro. E eu tenho plena convicção que o que você está semeando nesses 3 dias, não sei se vai demorar 30 anos, mas você vai colher, ainda aqui, na eternidade nós não duvidamos. Ouvimos o Padre Roger ontem falando do sangue e da redenção. Padre Antônio no dia anterior, com o mesmo texto bíblico, nos exortava, mas hoje a mim foi dado um tema específico que está neste mesmo texto. Pega comigo a sua Bíblia, Efésios 2, eu vou pegar do 13, que foi o que Padre Roger pegou, para você compreender. Efésios 2:13, agora porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Versículo 14, porque Ele é a nossa, Ele que de 2 povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Olhe para cá, o meu tema é justamente esse. Ele, Jesus, é a nossa paz. E essa paz vem, é o subtema. Se de 2 povos ele faz um, a paz que ele vem dar, um dos degraus, dos batentes desta paz, é a reconciliação. É saber viver e buscar ser reconciliados. Uma das atribuições, significados da palavra diabolos é divisor. É justamente o oposto do que aquele que é a nossa paz, que derrubou um muro e fez novamente quem apartado estava. Esse é o nosso tema e nós vamos dividi-lo em 2 partes. Como alcançar a paz em um mundo que está tão dividido por várias formas, por tantas realidades. A primeira coisa que eu e você temos que aprender é o significado de paz para quem é de Deus. Por 400 aproximadamente na Bíblia aparece a palavra paz. Mais ou menos 420 vezes. Você sabe o que isso significa? No topo da agenda do céu está a concessão da paz aos filhos de Deus. Quando Jesus nasce, os anjos anunciam uma grande alegria: nasceu para vós hoje um Salvador. E eles cantam paz na terra aos homens de boa vontade. Quando o profeta Isaías vai falar deste menino, vai dar-lhe o adjetivo de príncipe da paz. Então, se na agenda de Deus, lá em cima, está a paz, eu e você, como filhos de Deus, precisamos compreender o sentido da paz cristã aos olhos das Escrituras, que são os olhos de nosso Deus. No Antigo Testamento,
A palavra mais utilizada no hebraico para traduzir paz é shalom. Repita comigo, shalom. No hebraico, a palavra shalom tem um significado de completo, pleno, nada falta. Porém, quando São Paulo escreve no Novo Testamento e fala, por exemplo, Ele é a nossa paz, a palavra usada não é no hebraico shalom, mas no grego eirene, que significa unir. Quando São Paulo está querendo dizer que nós teremos paz, ele está falando que nós estaremos unidos a Cristo Jesus, e essa é a nossa paz. Por isso que ele escreve ao povo de Éfeso dizendo: Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro, como a gente cantava e canta nos nossos grupos de oração, o véu que separava já não separa mais. Então, se você entender o significado de paz, como por exemplo o próprio Jesus deu, no versículo 33 do Evangelho de São João 16, quando ele diz que neste mundo haveríamos de ter aflições, ele logo num versículo antes, ele diz que teríamos paz nele. Jesus sempre deixou claro que, e ele disse isso também no Evangelho de São João: eu vos dou a paz não como o mundo vos dá. Mas o mais belo, e talvez o último degrau para compreender que essa paz de unidade com Cristo Jesus é o que nós precisamos para a nossa vida de fé, é quando a gente está unido a Ele e somos capazes de passar pelos maiores desafios da vida em paz. Com Ele, a paz é possível em qualquer circunstância. Olha para quem está do seu lado direito e esquerdo e diga: com Jesus, a paz é possível em qualquer circunstância. Quando os três evangelistas narram uma das vezes que Jesus acalma a tempestade, São Mateus narra de forma mais completa no capítulo 14. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos dão gritos de pavor. Mas a primeira palavra de Jesus para o que estava tirando a paz não foi para a tempestade, foi para o coração dos discípulos. Quando Jesus vem andando, eles já tinham tentado uma madrugada e noite para tirar água daquele barco, estavam com medo de morrer, e de repente Jesus chega: você é bom de Bíblia. Sabe qual foi a frase que Jesus disse para eles? Tranquilizai-vos, sou eu. Só depois Jesus volta para a tempestade para falar com ela. E aqui vem, se o primeiro degrau é ter a consciência de que com Ele, unido a Ele, a paz é possível em qualquer circunstância, o segundo passo que eu e você, à luz desta palavra, podemos viver todo o nosso ano de 2023, é que antes de qualquer paz fora da gente, Ele quer que nós tenhamos uma paz dentro de nós. Por isso Ele não fala com a tempestade. Se Jesus chega no barco e diz: cala-te, silencia-te, como Ele havia mencionado outra vez, a paz viria, porque o que estava tirando a paz era a tempestade. Mas não,
Jesus deixa o vendaval acontecer, Jesus deixa a tempestade acontecer, mas diz: tranquilizai-vos, sou eu. Olha para quem está do seu lado e me ajude e diga: meu irmão ou minha irmã, em algumas vezes, Jesus vai acabar com a tempestade, e você estará em paz, mas em outras vezes, Ele não vai acalmá-la, mas a presença dEle na tua vida, te trará paz na tempestade, alegria no vale, felicidade na dor. Essa é a linguagem que confunde os nossos adversários. Porque como pode alguém passar pelo vale da sombra da morte e estar com um coração em paz? Só há uma explicação: quando Cristo Jesus já não é mais alguém que está somente ao nosso lado, mas quando, como São Paulo, nós podemos dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que desafio para a nossa manhã de terça-feira, de tal modo a nossa unidade com Ele, de tal modo o nosso ser com Ele. Ele é a nossa paz, e se Ele vive em nós, as circunstâncias nos tentarão, algumas delas irão nos levar sim às lágrimas, mas a nossa paz não está dependendo de um decreto presidencial, de uma lei estadual. A nossa paz não está dependendo de algo que está fora, mas de alguém que está vivo dentro de nós. Essa é a diferença. E se Ele está vivo, conta-nos uma história que um determinado homem apaixonado por artes, ele queria dar um prêmio ao melhor artista que pudesse retratar a paz. E ele falou: escolha os melhores artistas, dê a eles a melhor tinta, o melhor pincel, o melhor quadro, toda a estrutura, e eles vão pintar um quadro que possa me convencer que, olhando para ele, eu veja a paz. 50 foram sorteados, 20 passaram na primeira peneirada, até que por fim ficaram 5. 2 haveriam de ser escolhidos. Eram quadros lindíssimos, de paisagens, de pessoas que refletiam a paz. De repente 2 ficaram, e os 2 foram levados para aquele homem que haveria de premiar o melhor desenho que retratasse a paz. O primeiro quadro era um riacho, grandes penhascos, mas lá no fundo um sol, aves voando, aquela cachoeira caindo daquele penhasco, tudo muito belo, verde. Aquele homem olhou o quadro e disse: uau, realmente ele expressa a paz. Trouxeram um outro quadro, era até meio que parecida a ideia, um desfiladeiro, mas tinha umas rochas, mas diferente do primeiro. O céu não era azul, o céu era cinzento, e caía uma chuva naquele lugar. Procuravam-se as aves e elas não estavam ali, não tinha o sol, o verde era coberto por aqueles desenhos da água da chuva. E aquele homem, impressionado
com uma aparência de similaridade, percebeu que os dois eram muito diferentes. E quando ele levanta os dois quadros para que alguns escolhidos, jurados, dissessem qual o que traduz a paz, a grande maioria foi para aquele que tinha um sol lindo, um céu sem nuvens. Mas aquele homem disse: o vencedor é o quadro cinzento. Do mesmo lugar, parece que foi desenhado até pela mesma pessoa, porque o lugar parece muito um com o outro, as circunstâncias são diferentes, mas todo mundo se questionou como, por que esse lhe traduz mais a paz. E aquele homem que era apaixonado por arte, ele viu alguns detalhes que os outros não viram, e ele disse: o que me faz escolher este quadro é o que está na fenda de uma dessas rochas. E quando todo mundo olha, o quadro é ampliado num telão. Tinha uma pequena ave, um pequeno passarinho, na fenda da rocha, no meio da chuva, num céu cinzento, e aquele passarinho estava encolhido. E aquele homem disse: paz não são dias ensolarados, paz não é uma vida bonita, paz é no meio da tempestade você saber que você tem um abrigo bem seguro, e o nome dele é Jesus Cristo. Isso é paz. Talvez a sua vida em 2023 esteja precisando desta paz, que foi carregada ou tentada por um desemprego, por um adultério, por uma mentira, por uma injustiça, por um abandono. E você está sendo obrigado a ficar na fenda de um dia nebuloso, de um tempo que não tem sorriso, de um laudo médico que nega qualquer evidência de possibilidade. Talvez essa seja a sua fenda da rocha, mas Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Por que a gente gosta tanto dessa passagem dos Atos dos Apóstolos? No capítulo 16, quando Paulo e Silas, meia-noite, rezam numa prisão. Eu particularmente sou apaixonado pela primeira parte, porque a segunda não é novidade. Quando a gente ora, Deus abre portas. Mas eles não oraram para que portas fossem abertas. Eles estavam ensanguentados, as feridas estavam expostas. Eles estavam numa cadeia romana que tem 3 tipos de prisão, e aquela era a segunda pior. A pior era a que Jesus ficou. E mesmo diante de um caos de prisão, aqueles homens exaltavam a Deus com louvores. Não eram súplicas, não era intercessão, era apenas louvores, porque eles estavam louvando pelo que Deus é e não pelo que Ele pode fazer. Paz é estar no cárcere com Cristo Jesus. Paz é estar num leito de hospital com Cristo Jesus. Paz é chegar ao início do mês e se perguntar: meu Deus, as contas chegaram, me socorre. Paz é ter um filho, ter uma filha que enveredou-se por um caminho que nós jamais imaginávamos, mas Cristo continua sendo o centro da nossa vida e da nossa história. Agora, um dos frutos da paz neste texto é essa reconciliação com Deus. O que o nosso irmão disse aqui é muito sério. Não se trata de ser digno, Ele nos fez dignos. Ninguém é merecedor. Primeiro dia do retiro Rio de Água Viva,
Uma pessoa me pegou ali na entrada. Eu falei, meu Deus, mas já? Essa pessoa me falou da sua indignidade. Pequei muito feio. Eu falei, obrigado, meu Deus, por ela não ter ido para Sapucaí, porque aqui é o lugar dos pecadores, não é lá. Aqui é o lugar dos indignos. E eu falei, você vai procurar o padre aqui, vai ter um padre aqui. Aí passou um abençoado ali que eu conhecia. Onde é que está tendo confissão? Não se ache indigno no sentido de não buscar a dignidade. Ache-se indigno, porque aquele que é digno tornou você merecedor. Porque ele não veio para os justos, isso nós já sabemos. Ele veio para derrubar muros e reconciliar a gente, em primeiro lugar com Ele, para que Ele seja a paz. Onde você estiver, o que estiver acontecendo, se Ele estiver te dando a paz por dentro, o que está ao redor pode ainda permanecer um tempo em tempestade, e você vai continuar como Paulo e Silas, no meio da dor, dizendo que Deus é grande. Não porque você quer algemas abertas, mas porque Deus realmente é grande dentro de você. E aí o salmista vai dizer um pouco disso, que o perfeito louvor vem dos pequeninos, porque ele confunde adversários quando nós abrimos a boca para dizer da grandeza desse Deus, que é a nossa paz, quando a gente não está em paz. Veja a grande artimanha do diabo com Jó. Era plantar no coração de Jó que ele só era capaz de exaltar quando por fora estava tudo bem. O grande equívoco do mal é que ele não conhecia Jó. E Jó conhecia Deus. Por 16 vezes Jó pergunta por quê, mas em nenhuma vez Jó diz, vou largar tudo. Jó teve dúvidas para mostrar que eu e você também as teremos. Jó também chorou para mostrar que eu e você também choraremos. Mas Jó foi até o fim, para mostrar que a obra de Deus é completa e nada termina sem a assinatura dele. O mal não possui assinatura na nossa história. Não possui. Não é ele que redige o final. O final da nossa história não é redigido. Ele pode até atrapalhar muito, mas ele que é a nossa... Ele é quem escreve os derradeiros capítulos da nossa vida. Talvez no início a gente não entenda alguns. Para a gente passar para a segunda parte desse nosso tema, vem um desafio para mim e para você. Como viver em paz, independente das circunstâncias. Eu vou te dar uma receita que eu não sou muito fã dessas coisas, mas é a única que eu sou capaz de trazer para você por experiência na minha vida. Nunca entre em luta espiritual aqui embaixo. Quando digo aqui embaixo, no mundo terreno, nós sabemos que há um mundo celestial, inclusive há um coro celestial. A igreja nos ensina isso. Você sabe que uma das aves que mais tem os pulmões resistente às alturas é a águia. Ela é capaz de voar muito acima de onde tem o vento. Se uma águia desce
e ela brigar com qualquer animal aqui embaixo, ela perde. Porque apesar do seu bico ser muito forte, ela é frágil no seu corpo. A sua força está no seu pulmão de ave. Por exemplo, quando ela briga com uma serpente, porque precisa se alimentar, ela nunca briga no chão. Ela bica o pescoço da serpente e voa. E voa. E voa. E quando chega lá no mais alto, ela solta e desce acompanhando. A serpente não tem equilíbrio, o seu respirar é comprometido e ela morre antes de bater no chão. A águia não faz força, ela só leva para um lugar onde está a força dela. Olha para quem está do seu lado e diga: aprenda. Não é com o seu marido, não é com a sua esposa. Diga para quem está do seu lado: não é com os teus filhos, com os teus vizinhos, não é contra homens de carne. A gente precisa somente transportar a nossa luta para o lugar onde a gente tem a certeza de que alcançaremos a nossa vitória, porque Ele é a nossa paz. Vem cá, Nelly, arruma um microfone para mim aí, vai. Quero dividir com você nessa segunda parte um pouquinho da história dessa amiga que Deus me deu de presente para acompanhar durante um tempinho. E ela vai dividir com a gente um pouquinho do que a gente está partilhando aqui. Uma das belas coisas que acontecem nos nossos seminários de vida no Espírito Santo, eu tive o privilégio de, entre direção e equipe de serviço, ficar 14 anos num grupo de oração. Quando os seminários se encerravam, a gente sempre perguntava quem queria dar um testemunho, quem queria dizer algo que o seminário de vida no Espírito Santo tocou no coração, porque a gente sabe o quanto a palavra de alguém, uma vez iluminada pela palavra do Salvador, é capaz de nos ajudar a entender que Deus continua realizando. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será sempre. A Nelly veio bater um papo comigo e com você hoje. Bom dia. Bom dia. As pernas não estão tremendo. Bom dia. Não, nem um pouquinho. Vamos bater um papo nós dois aqui e falar do que essa paz, que é uma pessoa. A paz não é um livro. Não. A paz não é um pensamento. São Paulo diz que Ele é a nossa paz. E que um dos frutos desta paz, aliás, quando a gente faz as nossas experiências de oração, oh meu Deus, Priorato de São Bento, 1993, 94, 95, Dagmar, era uma turma boa, não vou falar os nomes para não esquecer. Um dos temas era esse, Gálatas 5, 16 e seguintes. A paz é o terceiro fruto do Espírito Santo ali em Gálatas. Para São Paulo, além de ser fruto do Espírito, a paz é uma pessoa que estava morrendo e ainda assim derrubou um muro na vida do ladrão da cruz. Disse: esse muro infernal, construído por você e pelo diabo, eu derrubo hoje com uma frase: hoje você vai estar comigo nas moradas eternas. Vamos acompanhar esse bate-papo. Fala um pouco para a gente, Nelly, dessa experiência de mãe, de serva de um grupo de oração, durante longos anos, no Magnífica, não é isso? Sim, Grupo de Oração Magnífica, lá em Braspina, Paróquia de Santa Cecília. E eu venho hoje partilhar com vocês que eu tenho um casal de filhos, tive um casal, e o meu mais velho, ele ao longo da vida fez algumas escolhas ruins para ele, para todos nós. E eu, lá pelos 14, 15 anos dele, ele começou a ir para a rua, a ir para bailes,
não querer voltar, passar a noite fora, depois utilizar drogas, e aí depois ter que buscar recursos para manter o vício dele. E nessa trajetória eu já caminhava em grupo de oração, como serva de grupo de oração, glória a Deus por isso, porque essa experiência é o que me moveu, né? O que me fez estar de pé e ainda estar em movimento, e até mesmo vir aqui partilhar algo tão íntimo para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor possa falar, né? Porque ninguém quer falar coisas que não são boas. A gente só posta fotos bonitas no Facebook, né? Mas essa experiência de caminhar com Deus, de grupo de oração, de servas de grupo, ela me fez entender muitas coisas. Ela me fez ter coragem. Ela me fez, essa experiência com Deus, ela me fez entender que é um movimento e que eu preciso avançar. Você falou que seu filho, com 14, 15 anos, escolheu o pior dessa vida para um adolescente e para um jovem. Quantas vezes, na sua memória, ele foi cumprir medida socioeducativa? Eu vou dar um nome mais conhecido de quem tem cabelo branco. Os mais modernos conhecem por outro nome, Instituto Padre Severino. Hoje não é mais o padre, é um outro tipo de modelo, mas é a mesma coisa. Quantas vezes você tem recordação? Olha, umas 4, 5 vezes. Ele saía e retornava. Ele saía de lá e tornava a praticar os mesmos atos. Eu tinha a mesma dificuldade. Enquanto isso, você estava lá no seu grupo de oração, na missa na sua paróquia, no meio de Paulo e Silas, por causa de um filho. E quem é mãe aí? Levanta a mão. Diga, eu sei o que é isso. Mãe, geralmente, a dor é diferente. É diferente. E você mesmo passando por momentos de ver o seu filho caminhando para o precipício, você não abria mão do seu grupo de oração. Deixa eu fazer um parênteses. Tinha noites que ela me convidava, noite no dias, você não pode vir aqui. E ela sabia convidar. Ela falava assim, o nosso grupo é pequenininho, como quem diz assim, pô, tem pena dele, né? Tem dó dele. E eu pensava na minha casa, ela devia estar preocupada com um filho que nem em casa estava mais, está preocupada com servir o Senhor com alegria. Olha para quem está do seu lado e diga assim, se for menina, diga irmã, se for menino, diga irmão. Meu irmão, enquanto você cuida dos outros, Deus cuida dos teus. E aí, ele foi crescendo. Aplauda a Teresa de Ávila, a frase é dela, viu? Ele foi crescendo, isso foi se tornando mais crônico, e chegou um ponto que nem para casa mais ele estava retornando. Sim, algumas vezes eu tinha que ir à rua, até onde eu achava que ele poderia estar, onde eu ficava sabendo, para poder encontrá-lo, porque em casa já não era mais lugar de encontro com ele. Eu me lembro que uma vez você me disse algo, de todas as vezes que a gente conversou, essa foi a única que eu chorei, sozinho. Já te disse isso. Você me disse coisas até piores, mas eu não sei porque essa mexeu um pouco mais. Você foi atrás dele na Avenida Presidente Vargas. Você viu ele de longe, ali perto da Central. Ele olhou e te viu. E ele correu de você. Como alguém corre do amor. Como alguém não quer estar nos braços do amado. É o que acontece quando eu e você pecamos. E construímos de novo um muro. Que São Paulo diz a Éfeso,
A paz que é Jesus destrói esse muro. Como pode um filho correr da mãe para os braços da rua e do que há mais sujo nessa rua? E assim ele viveu a adolescência toda. Sim. Inclusive eu tenho até uma lembrança agora de que quando na Jornada Mundial da Juventude, que foi aqui, né, no Brasil, eu fui família acolhedora. Estiveram lá em casa alguns jovens de outro país, inclusive, e meu filho não viu a jornada, porque ele estava Na rua, Não, estava lá preso, preso. há 10 anos atrás, em 2013. Sim, O tempo passou e essas escolhas não retrocederam, mas você perseverou no grupo de oração. sim. Até que um dia, diante de tantos dilemas, deixa eu te dizer como é que eu conhecia a Nelly. Eu fui convidado por uma freira para dar uma palestra para os pais deste colégio de freiras. E quando cheguei lá, a freira falou: olha, nós convidamos, deve ter aí uns 100 pais nessa reunião. Diácono, desce a lenha, porque a gente está vendo coisa muito errada na paternidade, puxa a orelha deles. Era o recado da freira. Quando eu cheguei lá, o auditório estava vazio e permaneceu vazio, só estava ela. A gente nunca entende o livro pela capa, a gente só entende o livro quando a gente lê o livro inteiro. Era para eu estar ali e era para a família dela estar ali. Só que ele cresceu e continuou agora com um pouco mais do que 14, 15 anos. Atingiu a maioridade. Atingiu a maioridade e continuou a trajetória. Não mudou em nada. Não mudou. A gente tentava várias medidas, várias maneiras, mas infelizmente ele, já maior de idade, continuou e foi preso novamente. Só que essa nova prisão, já maior de idade, ele havia levado 2 tiros nas costas. Ele foi preso. Você não tinha contato esporádico. De vez em quando ele chegava em casa: tô vivo, mãe. Exatamente. Meia hora depois saía e de repente você... Como é que você tomou conhecimento de que seu filho tinha sido baleado? Começaram a chegar mensagens no meu celular de pessoas que eu não tinha o contato. Ô tia, o Lucas saiu e demorou. Está demorando na rua, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Pessoas que não me conheciam, que eu nunca tinha falado. Foi dessa maneira. E aí você tomou conhecimento, por meio de uma pessoa, que ele estava em um hospital. Sim. Acho que ele havia sido levado para o hospital e, a princípio, teria sido um tiro no braço. Só depois eu fiquei sabendo que na verdade, eram 2 tiros na coluna, nas costas. Eu me lembro que ela me ligou, ela me mandou a mensagem. Colocou o nome do filho e disse: ele está internado numa UPA. Eu me lembro como se fosse hoje, estava chovendo, era noite, e eu estava saindo da academia. E quando eu estava saindo, eu falei assim: vamos lá, ué. Se ele está na UPA, a gente não tem restrição de horário, vamos lá ver e ouvir de alguém o que aconteceu. Foi quando você me deu a notícia, eu falei: aí a gente não tem como ir. E eu fiquei sem ter nenhuma notícia, assim, de poder vê-lo, até que a carteirinha, né, que a gente é necessário fazer carteira para entrar no sistema. Era dentro? Era a UPA de Jericinó, lá no complexo de Bangu. De Bangu. Ele estava preso, sob custódia, com uma algema na mão, na maca, baleado, sem a gente saber o que tinha acontecido. Exatamente. Isso tudo aconteceu e toda semana ela estava no grupo de oração dela: tu és a minha paz. Na fenda da rocha que a vida deixou para ela nesse tempo. Eu sou um pouquinho de testemunha
do quanto não houve mudança no coração dela para com Deus, mesmo passando pela dor maior que uma mãe pode passar. E aconteceu de as coisas começaram a se descortinar, e você foi tomando conhecimento. Não era mais um tiro no braço, foram 2 tiros nas costas, frutos de dos erros dele na rua. Sim. Mas como se não bastasse os 2 tiros, ele ficou muito tempo internado. Preso, né? Sim, e lá não havia recursos que ele precisava. Ele foi preso num dia, ao que levou os 2 tiros, e no dia seguinte ele já foi levado para lá. E não foi levado nem mesmo de ambulância, ele foi levado de viatura para lá. E lá, sem nenhum recurso, não tinha médico suficiente, não tinha material suficiente, e o quadro dele foi se agravando. E os primeiros momentos são os mais importantes, né, para que ele ficasse ao menos uma pessoa paraplégica, mas saudável dentro daquela limitação física. E as condições de lá muito precárias fez com que as pernas dele, nós fomos feitos para movimentar. Se a gente fica muito tempo parado, começa a atrofiar e enrijecer. Então o corpo dele foi enrijecendo, e as pernas que não funcionavam, elas foram dobrando, assim. Ele já chegou lá paraplégico. Sim. O tiro fez dele não andar mais. Sim. As pernas atrofiaram. Só que chegou uma hora que ele teve alta do hospital. E aí eu faço uma pergunta para você. O coração de mãe sempre fala um pouco mais alto, mas o filho escolheu viver sem ela. Aliás, o filho corria dela. Agora chegou a hora de, perdão nele, inválido, dependente, ele sair de um lugar que alguém recebia para cuidar dele e ir para algum outro lugar. E ele tinha amizades fora. A gente está resumindo um pouco, mas ela foi muitas vezes a algumas comunidades do Rio com a fotografia do filho, perguntando: ele passou por aqui hoje? Muitas vezes. Ele teve alta e você teve que mudar a sua vida, morando num lugar que tem escada, difícil acesso para uma pessoa que fosse cadeirante, e você foi com uma cadeira de rodas. Sim, eu me mudei para uma casa, aluguei uma casa, tentei alugar o apartamento do 4º andar onde eu morava, e o apartamento demorou a ser alugado para que eu pudesse cumprir com o aluguel da casa, estando com ele lá, né, com acessibilidade. Então foi mais difícil ainda pelas condições de logística financeira. O amor vê obstáculo, sim, mas não vê impossível. O amor vai ver obstáculos. Temos, mas o amor não vê impossível. E uma coisa que eu queria muito importante falar é que no meio disso tudo, dessa loucura toda, o carinho, as orações dos meus irmãos me chamavam para orar, me ouvia, me mandavam fralda. Padre Roberto da Pastoral Carcerária me acompanhou. Um santo. As pessoas iam na secretaria da minha paróquia, as pessoas do grupo de oração, e deixavam dinheiro lá, ou pomada Dersane, para que eu levasse para a cadeia. Pessoas que eu nunca vi me adotaram. Deus cuida. Quando a gente está cuidando dos outros, Ele cuida da gente, de quem a gente ama. Ele teve alta e veio para casa. Sim. Começou uma outra etapa e um outro desafio. Cuidar. Tanto 8 meses no hospital, Muito. 8 meses numa UPA, sem estrutura de fisioterapia, sem andar, uma tornozeleira eletrônica,
feridas nas costas absurdas. Muitas escaras. Eu não tenho esse cuidado, né? Não sei cuidar de pessoa com ferida, eu não tenho esse dom, né? É dom, isso é dom. Eu tenho outros, mas esse eu não tenho, então foi uma batalha muito grande mesmo. E mesmo nessas condições ele ainda era muito rebelde, ele não foi dócil do início, sabe? Ele era muito rebelde, ele achava que podia ir para o baile, os meninos mandavam Uber lá na porta da minha casa para ele entrar, e ele ia, quebrava tudo, tentava, era bem difícil, a relação era muito difícil. E aí depois ele foi ficando mais doente, mais calmo, mais precisando de cuidado. Ele teve uma anemia, o quadro foi avançando, e aí ele foi emagrecendo muito, e internações, e nessa internação eu disparava mensagem: manda um padre aqui, alguém manda um padre aqui. Apareceu o padre lá 9h30 da noite, lá em Caxias, Padre Samuel, que era recém-chegado na outro santinho na época. E meu filho recebeu confissão, unção dos enfermos, comunhão. Eu também, que o acompanhava lá no hospital nessa ocasião. E depois de 1 ano e meio que ele havia saído do sistema e já estava em casa, ele foi a óbito em casa. Antes disso tudo, um padre visitou, ouviu, absolveu e deu a Sagrada Comunhão. A gente pode não entender o percurso, mas quando Jesus é a nossa paz, uma hora o muro cai, o muro da divisão cai, e esse muro na casa e na vida do filho só caiu porque uma mãe conservou-se mesmo na tormenta, numa fenda, esperando essa tormenta passar com aquele que é a paz. Ela não deixou de ir no grupo de oração, ela não deixou de perseverar no serviço que ela tinha assumido, e seria justo se ela tivesse chegado para a coordenação. Nesse período, eu vou vir, mas eu não vou exercer nada, eu estou precisando de cuidados, mas ainda assim, ela servia. Eu visito 4 vezes no ano o mesmo local que o filho dela cumpriu medida socioeducativa: Quaresma, Advento, Pentecostes, Corpus Christi. A gente vai evangelizar lá de alguma forma. E esses meninos entram de mão para trás, cabeça baixa, sem poder olhar nos nossos olhos. Quando eles entram, a facção A fica para o lado de cá, a facção B fica para o lado de cá, e no meio fica alguns seguranças. Eu falo para eles 1 hora, eles não me dão nenhuma atenção. Todas as vezes eu levo ela comigo, ela fala 5 minutos, e eles ficam atentos, porque quando uma mãe, cujo amor é inigualável, fala daquilo que é o amor imerecido de alguém, mas que em momento nenhum tocou no amor dela, eles ficam atentos. Repita comigo: uma oração feita com amor pode todas as coisas. Talvez ela desejasse hoje ver o filho jogando bola, num lazer sadio, trabalhando. A vida reservou para ela a fenda, mas essa fenda não tirou a paz. A pergunta que eu me fazia para ela, ao ouvir
e acompanhar. Como é que ela ainda consegue ter mãos erguidas quando ela está tão fraca? Olha para quem está do seu lado e diga: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque é a força de Cristo Jesus que está sobre mim. Eu não sei se você gosta de histórias jurídicas, mas eu sou apaixonado, principalmente das verdadeiras. Nos Estados Unidos, uma ficou muito conhecida, que é um serial killer chamado Gary, morava em Seattle. Ele é conhecido como o assassino de Green River. Esse homem, dito por ele, matou aproximadamente 71 mulheres. A psicologia prisional chegou à conclusão de que ele era um sociopata e um psicopata. A primeira pessoa que ele matou, ele tinha 16 anos e a pessoa tinha 6. Ele era doente. Ele reconhece 71 homicídios, mas é condenado por 41, porque 41 corpos foi possível ser encontrados. Passaram-se 20 anos para chegar esse homem. Mas lá nos Estados Unidos, diferente da gente, quando um condenado, um acusado como ele vai a júri, as pessoas podem interagir com ele, acusado. Ele estava no tribunal com o advogado dele. Ele nunca esboçou nenhum arrependimento. Ele não falava. Ele era uma pessoa doente. Foi década de 80 e 90. Existem vídeos de familiares de pessoas que ele matou. As pessoas dizendo assim para ele: eu quero que você morra aos poucos e sofrendo, como você matou a minha esposa, a minha filha, o meu filho. Mas aconteceu nesse tribunal, onde ele não queria a pena de morte, por isso ele tem 49 sentenças de prisão perpétua. Esse homem nunca mais sairá da prisão. Mas entrou um homem no tribunal, um senhor, com um colete, e ele foi na tribuna, e aquele homem que estava acostumado a ver gente ofendendo: você é o resto de uma sociedade, você não deveria ir nem para o inferno, porque pessoa como você não deveria ter um lugar para estar. Aquele senhor entra na tribuna, pega o microfone que já tinha passado por vários lábios, condenando, e aquele homem disse: eu vou dizer do meu jeito, mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar o jeito real. Mas o que o homem disse, eu sei o que foi: você é o maior desafio para a minha fé. Você está me fazendo colocar em prática o que o meu Senhor mais difícil me pediu. E contrariando todos os prognósticos de um psicopata, a medicina não consegue explicar. Aquele homem diz: eu perdoo você. A única vez em 20 anos acompanhado, esse homem chora. O perdão desativa todo o mecanismo de explosão interior. O perdão é capaz de fazer um filho que corre do amor correr para os braços de um padre. O perdão é capaz de fazer uma mulher continuar de braços erguidos na meia-noite da sua vida, dizendo: Senhor, eu não estou aqui por nenhuma outra razão, a não ser porque Tu és o meu Senhor.
O perdão é capaz. O perdão é capaz de tirar e acabar com o ciclo do ódio, da vingança e do medo. 2019, no retiro nosso aqui, uma pessoa me procurou ali naquele cantinho, chorando aos prantos. Eu levei ele para um outro cantinho isolado, essa pessoa, e ele me mostrou as fotografias de um adultério que ele havia sofrido. E ele disse: eu não consigo perdoar. E eu disse para ele: nenhum de nós temos forças pessoais para rasgar essa conta, se um dia nós não olharmos para o crucificado. Ele é a nossa força. Essa pessoa tremia com o celular na mão. Eu não dei-lhe nenhuma orientação, apenas oramos juntos. E eu disse para ele: meu filho, você consegue, isso eu tenho certeza. Mas prova para mim, qualquer prova, ela só existe para ser usada para condenar. No dia que você apagar as provas no seu coração, o perdão começa a fluir. Perdoar não é dar razão ao outro, é dar razão a Deus. Por isso a primeira palavra dele na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eu entro na eternidade em paz contigo. Por isso uma das palavras foi: você está perdoado. Hoje você vai estar comigo. A sua história, o meu sangue apagou. Hoje você ouviu a matéria-prima de uma mulher, de uma mãe. Qual é a sua matéria-prima? Eu não sei se vai ser hoje, se vai durar tanto tempo. Eu só sei que hoje você e eu precisamos escolher o que ela escolheu no grupo de oração dela. Durante a tormenta, os braços precisam estar levantados. E quanto mais você olhar para a tormenta, mais os teus braços vão encolher. E quanto mais você olhar para Deus, mais forças você terá. Fica de pé um instantinho para a gente concluir cantando e rezando. Eu não sei, fica aqui nele para você rezar com a gente. Eu não sei qual é a sua matéria-prima nessa terça-feira. Eu só sei que o que abre nuvens faz parar o sol. São braços levantados, gratidão sendo expressada, louvor fluindo e a paz interior acontecendo, mesmo quando tudo em volta diz: você não tem paz, você não tem paz. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Se despreocupa com quem está do seu lado, à frente ou atrás. O desafio nessa manhã, olhar para Jesus como a paz. A sua presença é a paz. E quando Ele está presente, os muros são derrubados. E o final ganha contornos de esperança. Com os teus olhos fechados, abre os teus braços. Abre. Essa que o mundo não pode dar, essa paz que eu e você não podemos adquirir, Ele é a paz. Você conhece? Cante. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Ergue os seus braços. Você conhece. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vai cantando isso. Você conhece. Deixa fluir dos teus lábios. Jó, como pode ainda adorar? Solte sua voz e exalte-o. Se não tem motivos para cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Nem Ele menos por bens. faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Solte sua voz, exalte-o. Eu vou adorar. No vale, na fenda da rocha. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Alguns, não todos, viram muros sendo construídos neste final de 2022 e nesse início de 2023. Alguns estão experimentando muros na sua vida pessoal. Alguns, à semelhança desta mulher, desta mãe, desta serva, estão passando por situações onde parece que não há motivo para louvar, que não há motivo para continuar. Há alguns aqui, e se você se demonstra necessitado de oração e se encontra nesse estado, apenas se ajoelhe. Somente aqueles, repito, não são todos, mas que estão aqui hoje dizendo: Jesus é a minha paz, mas está pesado demais, eu não estou conseguindo dar conta. E se alguém se ajoelhou perto de você e você ficou de pé, você sabe o que é ser um membro de um grupo de oração. Aproxime-se. A sua mão agora deixa de ser sua, a sua voz deixa de ser sua, e você passa a interceder, a fazer parte de uma comunhão celestial de oração. Ore, ore por ele, ore por ela. Peça a Deus agora: Senhor, a tua paz, o Senhor que é a nossa paz, venha sobre ele e sobre ela agora.
Sim, que seus lábios não se cansem. Vai orando, meu filho. Solta a sua voz agora e peça: Senhor, eu peço agora, vem fortalecer. Vem fortalecer. Vem fortalecer. Coloque sua mão sobre o ombro de quem está de joelhos. Não deixe ninguém de joelhos sem esse fraterno abraço de amor. Saia do seu lugar se necessário for. Coloque a mão sobre ele, sobre ela, e vai orando. Senhor, abençoa, príncipe da paz, com a tua paz de presença real, de presença viva, de presença ressuscitada. Sim, Senhor, que o fruto do Espírito Santo da paz venha repousar sobre esse coração, sobre esses pensamentos. E mesmo na fenda da rocha, mesmo na tempestade, mesmo nas aflições, que o Senhor erga lábios puros, mãos santas, a te adorar, a te bendizer, a te glorificar, porque tu és o único Senhor e Salvador destas vidas. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa suas vidas, e que o final seja inteiramente novo, triunfante. Nós somos filhos do céu, e lá é a nossa pátria. Aqui, Senhor, gememos, choramos neste vale de lágrimas, mas no fim, o imaculado coração de vossa e nossa mãe triunfará. Abençoa, Senhor, abençoa esse tempo na vida desses vossos servos, que não desistam, que perseverem, que continuem, e que os muros de divisão, pelo perdão, pela reconciliação, sejam destruídos. Abençoa, abençoa. Cante, cante. Você que está de joelhos, vai se levantando. Cante. Vai se levantando. Dá a mão a quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Segura na mão dele, segura na mão dela, e reza, meu filho, cantando. Cante, ajude quem está do seu lado. Dá volume, levanta bem alto esse braço. Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Para terminar, segura na mão desse irmão. Amado Jesus, essa paz agora, nada, ninguém pode nos dar. Nenhum bem-estar material, nenhum êxito profissional, porque essa paz da manhã desta terça-feira é a paz da tempestade. É a paz que se origina numa confiança total nas lágrimas. E eu vos peço, Senhor, a gente caminha já para terminar o encontro. Eu vos peço que essa paz fique dentro de nós. E só existe um jeito para isso acontecer: é o Senhor ficando dentro de nós. Eu abençoo cada um desses vossos filhos,
pedindo que essa paz, que é a tua presença, permaneça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.